Semana passada nós falamos sobre o caminho da humildade. Semana anterior falamos sobre o caminho de buscar a Deus. A série temática se chama O Caminho. E nós estamos aqui com base na palavra, aprendendo como construir uma vida que honre ao Senhor. Hoje quero falar sobre o caminho da sabedoria. A sabedoria é um recurso que necessitamos. Quantos concordam comigo? Levanta a sua mão aí. Quem precisa de sabedoria aqui? Levanta bem alto a sua mão. Então, eu creio que o Senhor, Ele quer, por meio da nossa confiança em Sua palavra e do nosso, como cantamos aqui, render o nosso coração a Jesus. Eu creio que Ele vai derramar sabedoria sobre nós. O exemplo bem conhecido de sabedoria na Bíblia é o exemplo de Salomão. E eu extraí aqui o texto que está lá em 1 Reis, capítulo 3, do 1 ao 14. Vamos olhar um pouquinho para a vida deste homem, o que a sabedoria é capaz de fazer e o que a falta dela também faz. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, se casou com uma das filhas dele, trouxe para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Então, só para contextualizar, a gente sabe que naquele momento da história da humanidade, Deus se revelava por meio de um povo, e se revelava por meio, Deus se manifestava para a humanidade, não só através desse povo, mas Ele também permitia a sua glória habitar dentro de um templo. E dentro desse templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote anualmente entrava para fazer sacrifícios para expiação dos pecados do povo. Hoje já não precisa, depois da revelação de Jesus, Deus não está dentro de um prédio, dentro de um lugar específico, porque a revelação de Jesus é a revelação máxima de Deus para toda a humanidade, amém, amados? E nós nos tornamos a morada do Senhor. Mas naquela época era assim. Só que como o templo não havia sido construído, eles estavam adorando a Deus nas colinas. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi. Salomão que era filho de Davi, com Batseba. Exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares. O lugar da adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Que pedido, hein? Já pensou se Deus falasse isso para você hoje? Peça o que você quiser e eu lhe darei. Vou repetir. Sinta essa pergunta. Deus perguntando para você. Peça o que... Mas você entendeu? É o que você quiser e eu lhe darei. Sendo bem honestos aqui, quantos já sabe o que pediria para Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Não é a maioria, alguns estão assim. Outros levantaram com mais convicção, outros... Quantos aqui talvez digam lá, eu precisaria de um tempo para pensar? Quantos aqui? Levanta a mão. Ok. E quem nem sabe a resposta, porque nem levantou a mão também. Mas se Deus falasse isso para cada um de nós: peça o que você quiser, eu te darei. Ele falou isso para Salomão. Salomão respondeu, a resposta de Salomão: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena, que não sabe o que fazer. Eu acho que o sentimento dele foi um pouco parecido com os de muitos de nós agora. Eu não saberia nem o que pedir. E aí ele diz: aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa, que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo. Aqui ele diz, agora ele está dizendo o que ele está pedindo. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo, e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão.
Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não pediu vida longa, não pediu riqueza, nem a morte de seus inimigos, então eu atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Olha isso, hein? O que ele pediu para Deus? Sabedoria, um coração para governar. E Deus falou: como você não pediu morte dos seus inimigos, você não pediu riqueza, você pediu sabedoria para governar. Uma coisa que é importante a gente dizer aqui: toda vez que a gente pedir sabedoria para Deus, nós estamos fazendo a oração certa. Toda vez que você olhar e falar assim: Senhor, eu imagino o que eu devo fazer, mas eu preciso de sabedoria. Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de sabedoria. Toda vez que você se render ao Senhor e pedir a Ele sabedoria, você estará fazendo uma oração que agrada o coração de Deus. Mas para isso é necessário a gente ter o quê? Disposição. É necessário a gente também ter o quê? Um coração quebrantado. E a Bíblia diz que Deus abençoou muito a vida de Salomão, a ponto, só para eu trazer aqui a título de curiosidade para você, olha o quanto Deus abençoou, só porque ele pediu sabedoria. Ele não pediu emprego, ele não pediu cura, ele não pediu outra coisa, ele pediu sabedoria. Você pode dizer comigo o nome dessa virtude? 1, 2, 3 já? Sabedoria. Olha como Deus abençoou a vida de Salomão. Ele governava os reinos do Eufrates até a terra dos filisteus. Se você olhar no mapa hoje, é até ali perto do mar Mediterrâneo, até o Iraque. Era o reino de Salomão. Chegando até a fronteira, esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha, 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto, 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Olha, isso aqui é a provisão, ele precisava disso aqui. Olha o churrasco que tinha lá. Isso aqui é o verdadeiro churras. Carne caprina, que 100 ovelhas. Você imagina a quantidade? Olha só. Ele governava todos os reinos, a oeste do Eufrates, desde Chifres até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Diga comigo: a sabedoria promove a paz. Eu vou pedir para você incentivar espiritualmente seu irmão, dizendo assim: você quer ter paz? Tenha sabedoria. Aleluia. Porque o espetáculo da falta de sabedoria transtorna tudo. Olha aí o pessoal dos juniores aí. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalo de carro de guerra e 12.000 cavalos. 12.000 cavalos! Quando eu estava estudando esse texto aqui, Rose, eu fui dar uma olhada assim para ver quanto custa um cavalo. Eu falei: o cavalo lá na região de Salomão lá, pensei assim, um cavalo árabe. Aí eu puxei lá uns cavalão bom mesmo. Alguém aqui tem noção de preço de cavalo? Tem de todo tipo, né? Quanto custa um cavalo, irmão? Não é pangaré não, cavalo de raça. Cavalo de raça, quanto, meu querido? Aqui, vamos fazendo aqui. O homem do água, quanto? 3 milhões de raça. Quando eu olhei, eu vi uns cavalos assim, pode chegar a 300 mil, mas o cavalo mais caro do Brasil, esqueci agora quanto custa, mas eu sei que do mundo, 16 milhões e meio de dólares. Vamos então, meu querido Augusto falou 3 milhões, vamos pegar a 10ª parte disso,
que fosse 300 mil, 12 mil cavalos. É mais, né? É mais, pode pôr mais, mas vamos tirar por baixo, por baixo. Só de cavalo ele tinha 3,6 bilhões de reais. Para você ter noção, isso aqui não é a mensagem, não é para você gravar isso não, meu irmão. Qual foi a mensagem? Olha, Salomão tinha muito cavalo. Por favor, isso aqui é só curiosidade, eu avisei antes. Mas é para você ter uma ideia do quanto, pelo fato dele ter feito o pedido certo. Quando o seu coração está correto diante de Deus, irmãos, não tem limite para Deus te abençoar. Quando você faz o pedido certo, quando você pede sabedoria, porque você já parou para pensar que a sabedoria, quando você pede, ela nunca é para você, ela é para abençoar outros. Toda vez que você pede sabedoria, é porque a sabedoria na sua vida vai beneficiar outros. Que adianta você pedir sabedoria se morasse numa ilha deserta, para sempre, nunca mais ia haver alguém? A sabedoria sempre é pensando no outro. Quando você pede sabedoria, você está pedindo sabedoria para os seus relacionamentos, sabedoria para lidar com as situações, sabedoria para lidar com gente difícil, sabedoria para lidar com gente legal, sabedoria para liderar pessoas, sabedoria para tomar decisões. Então, quem pede sabedoria está demonstrando para Deus que o coração está focado no outro. Então é um pedido extremamente nobre. Olha como Deus abençoou a vida de Salomão. E tem outras informações aqui que são desnecessárias neste momento, mas só para você ter uma ideia de como Deus, Ele ama abençoar pessoas que têm um coração quebrantado e um coração sábio. Às vezes nós olhamos para situações e pensamos assim: é que os tempos estão difíceis, é que as pessoas são assim, é que o mercado está dessa forma. Mas será que a gente já orou dizendo: Senhor, será que essa situação está se abatendo, talvez porque está me faltando sabedoria? Às vezes é um caminho muito fácil encontrar culpados do lado de fora. É mais doloroso a gente perguntar ao Senhor, para sondar o nosso coração, para porventura Ele encontrar entre nós e dentro de nós falta de sabedoria. O caminho da sabedoria, eu destaquei aqui alguns versículos que apoiam ainda essa mensagem. Só para você ter uma ideia, a sabedoria é uma coisa extremamente prática. Primeiro, olha os benefícios. Provérbios 3 diz, 3 versículos 13 e 14, para quem está anotando: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata e rende mais que o ouro. Rende mais que o ouro. O ouro, desde muito tempo, ele é um mineral extremamente valioso. Ele é um lastro, inclusive, econômico para as nações. Ele é o que dá segurança para as nações. A Bíblia está dizendo que a sabedoria rende mais que ouro. A lucratividade, o benefício que a sabedoria traz para alguém é melhor do que o ouro poderia trazer. Olha o nível que a Bíblia compara. Provérbios 4:8 diz: se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá, abrace-a e ela o honrará. Talvez você já tenha visto muitas histórias de pessoas que vivem um drama, mas não é um drama como Paulo viveu, porque Paulo passou por tantas situações difíceis, mas ele passou com alegria, porque ele estava honrando a Deus por meio dos seus sofrimentos. Eu estou dizendo um outro tipo de coisa, estou dizendo de gente que cria divisões, de gente que carrega ofensas, de problemas que carregam, e você olha para a vida da pessoa, você vê que ela não tem essa honra na vida, porque talvez ela não abraçou a sabedoria. Olha o que diz Provérbios: abrace a sabedoria, se agarre ela. Outros textos de Provérbios dizem: busque a sabedoria, com tudo o que você tem, adquire entendimento. A sabedoria é prática, deve ser aplicada no dia a dia. Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se edifica a casa. Quem vai casar, já vou te dar uma ferramenta poderosa para você edificar a sua casa: busque sabedoria. Sabedoria. Tito, capítulo 2, versículo 6, quando Paulo escreve para Tito, ele diz assim: da mesma forma incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Para Paulo, sabedoria não é uma coisa
extremamente mística, transcendente, que você encontra em algum lugar no topo da montanha. Sabedoria é uma coisa que você vive no dia a dia. Salmos 90, 12, esse é um texto de Moisés, ele diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Eclesiastes 7,19 diz: a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Olha como a sabedoria, ela é estratégica. Colossenses 4, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: vivam com sabedoria entre os que são de fora, aproveitem bem as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Olha que interessante como Paulo materializa a sabedoria até na forma de falar. A versão mais tradicional diz assim: seja a vossa palavra temperada com sal, agradável. A sabedoria se manifesta em nossas atitudes. Provérbios 13:10 diz: o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Estou dizendo que você vai aceitar conselhos de todo mundo, e o pior é aceitar conselhos de quem não conhece o Senhor e rejeitar o conselho de quem teme a Deus. Aí é o pior dos mundos. Então você não tem que compartilhar a sua vida com todo mundo, mas existem pessoas que Deus colocou em nossa vida. São pessoas que levam Deus a sério, e elas têm um conselho para nós. E a Bíblia está dizendo que pessoas que aceitam conselhos são sábias. Talvez tenha nos faltado sabedoria pelo fato da gente não buscar conselho, pelo fato da gente não aceitar o conselho, até ter ouvido, mas não ter aceitado. Porque muitas vezes aceitar o conselho vai confrontar o orgulho humano. Eu acho que você que é pai, de vez em quando em casa nós praticamos isso. Aliás, educar filhos é sobre isso. Quando você percebe a atitude um pouco mais dura ali de alguém, quando você dá um conselho, imediatamente nós paramos. Não, peraí. Precisa parar o carro, a gente para o carro. A gente para tudo para corrigir e ajustar a rota da atitude. Não podemos tolerar atitudes de rebelião dentro da nossa casa. Pessoas erram, nós erramos, nossos filhos erram. Mas uma coisa é você afrontar e você errar contra a santidade de Deus. Falhou, errou. Outra coisa é afrontar a autoridade do Senhor. Então toda atitude de rebelião, de coração duro, isso tem que ser tratado, queridos. Tiago capítulo 3 diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, demoníacas. Mas onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. A sabedoria sempre vai te levar ao caminho de pacificar. Toda vez que você está diante de alguém que está sempre brigando com os outros, sempre nervoso, sempre arrumando confusão, você está diante de alguém que não tem sabedoria. E olha, não ter sabedoria é um grande perigo para a nossa vida. Diz ainda o texto lá de Provérbios 3:7, a sabedoria que provém do relacionamento com a palavra: não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Por que esse provérbio é importante? Porque existe a sabedoria conhecimento, existe a sabedoria virtude, existe a sabedoria pessoa de Jesus. A sabedoria conhecimento é aquela pessoa que ela tem o saber, ela tem muita experiência, ela leu muito, é intelectual, versa sobre qualquer assunto. Aí você olha para ela e fala assim: uma pessoa sábia, porque ela tem o saber. Mas essa sabedoria não salva a alma dela, não redime a alma dela. É uma sabedoria importante, facilita, traz bônus, benefícios, mas não é uma sabedoria completa. Porque tem gente que tem esse tipo de sabedoria, mas é arrogante. Existe a sabedoria conhecimento, mas existe a sabedoria virtude, que não é típica necessariamente de pessoas que têm cultura, intelectualidade, mas são pessoas virtuosas, que aprenderam com a vida, que aprenderam com os problemas.
Normalmente pessoas que já alcançaram uma certa idade, muitas vezes a gente encontra sabedoria nelas. Elas aprenderam a lidar com as lutas e demandas dessa vida. Então você vê nelas uma atitude sábia. É uma sabedoria virtude. É uma sabedoria importante, mas ela também não salva a alma do ser humano. Agora existe uma sabedoria que Paulo ensina aos Coríntios dizendo: visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Qual é a loucura da pregação de Paulo? Paulo pregava sobre o quê? Sobre Jesus, o Cristo crucificado. E ele também fala da ressurreição. O que Paulo está ensinando? Deus não se revela pelo método do conhecimento humano. Nós precisamos de um outro tipo de sabedoria. Nós precisamos de uma sabedoria revelada através do relacionamento que a gente tem com Jesus. A sabedoria, eu quero conhecer Deus, então vou fazer um curso de filosofia. Posso estudar filosofia, 1, 2, 3, 4. Posso estudar teologia sistemática, 1, 2, 3, 4. Quer ser historiador, pode ser historiador. Você pode ter todas as ciências que existem, conhecidas até hoje. A palavra de Deus já está adiantando para você, dizendo que você será incapaz de conhecer a Deus pela sabedoria humana. Você só consegue acessar a Deus através da sua fé e confiança em Jesus. Deixa eu dizer para você em outras palavras, é mais simples, é através de Jesus que a gente conhece a Deus. É mais simples. Com isso eu estou desprezando a sabedoria, a virtude? Não. Com isso eu estou desprezando a sabedoria, conhecimento? Também não. O melhor dos mundos é ter todas elas. Ter sabedoria, conhecimento, ter sabedoria, virtude, mas ter, sobretudo, a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Confiar na mensagem do Evangelho, que apresenta Jesus Cristo. Nele nós fomos completamente perdoados. Por que tem muita gente que rejeita o Evangelho? Porque é uma mensagem muito simples. A pessoa fala: não é possível que Deus salva a minha vida só olhando para Jesus, confiando em Jesus, rendendo minha vida a Jesus. É simples. Por isso que o Evangelho, quando você olha para a Páscoa, lá no Egito, a Páscoa começou depois que o povo passou do Egito para a Terra Prometida. Qual era a planta que eles usavam ali naquele ritual do cordeiro que Deus mandou eles praticarem antes de sair? Eles usavam o hisopo. O hisopo que representa a fé, que era a planta mais rasteira que qualquer pessoa achava. Não era uma planta difícil. E o hisopo, ele representa exatamente a fé. Qualquer pessoa que crê em Jesus pode ser salva, pode ter acesso à sabedoria de Deus. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus diz que Deus confunde as coisas grandes desse mundo usando as fracas. Eu quero a sabedoria de Deus que está em Cristo Jesus. Quantos querem sabedoria aqui? Eu quero sabedoria, conhecimento. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gasto muito mais tempo em estudo do que em entretenimento. Que entretenimento a gente tem muito, estudo por vezes é mais trabalhoso, então as pessoas gostam mais de entretenimento que de estudo. Podia gastar mais tempo de estudo que de entretenimento. Então eu quero pagar esse preço, eu quero ter sabedoria, eu quero conhecer mais, é legal, eu gosto, tem prazer, é bom. Agora, eu quero ter sabedoria, virtude, eu quero saber me portar, eu quero saber lidar com qualquer situação, quero saber lidar com as pessoas, eu quero virtude, mas sobretudo eu quero sabedoria de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero conhecer mais a Cristo. É uma sabedoria poderosa, porque essa sabedoria te abre a porta da eternidade, revela o coração de Deus, coloca você alinhado com Deus, põe você na mesma página daquilo que Deus está fazendo nestes tempos. Eu desejo tanto sabedoria, irmãos, e eu creio que Deus vai derramar sabedoria sobre sua vida. Quantos desejam isso? Levante bem alto a sua mão e fala assim: eu quero sabedoria, Senhor. Deus está perguntando para você: o que você está pedindo, o que você quer? Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Eu lembro que quando eu tinha... Nosso pessoal da música pode estar aqui já, por favor. Eu lembro quando eu tinha 22 anos.
E a gente começou a liderar, Su e eu, minha esposa, começamos a liderar jovens, a gente tinha 20 anos. E aí a gente foi, com 21 anos, organizamos o primeiro acampamento de jovens, que eram mais adolescentes, né? Levamos 44. E a gente ali, jovenzinho, 21 anos. E aí nós tínhamos um culto que era de quarta-feira à tarde. Lembra, paizão? Eu tinha 22 anos, meu pai ali, ele cuidava de algumas igrejas. Às vezes ele precisava sair, viajar. Ele falou: filho, você vai pregar, você vai cuidar desse culto. E eu lembro que um dos cultos que eu fui fazer, tinha uma senhora, mãe de um irmão, tinha falecido. Meu pai estava fora, a gente não tinha ainda, tinha pouca gente, né? Pouca gente na igreja, quase não tinha gente preparada. E meu pai falou: filho, vai lá orar pela família, vai lá fazer o funeral. Eu tinha 22 anos. O primeiro funeral que eu fui fazer, nem do lado do meu pai eu estava. E eu fui lá, e eu tinha que voltar. Fui lá, orei pela família, voltei para fazer o culto. Eu terminava o culto, pessoas bem com idade para ser meus avós. Eles ficavam esperando para receber conselho. Gente com crise conjugal. A Su e eu nem tínhamos casado. E eu lembro de uma vez que eu perguntei para o Senhor, Gênero, eu falei assim: Senhor, como que eu vou aconselhar essas pessoas? Eu tenho só 22 anos. Por quê? Uma coisa é eu com 21 liderar jovens, adolescentes. Agora 22, liderar um culto com gente bem mais velha do que eu, idade para ser meu pai e minha mãe. E o Senhor colocou no meu coração fortemente: a minha palavra te dá sabedoria. Então você tem alguns recursos. Você ainda não tem experiência de vida, porque a gente ainda ia se casar, ia levar tempo para a gente ter filhos. Hoje é diferente. Em outubro desse ano faremos 25 anos de casamento. Boda de prata, aleluia, filho. Você está cada vez mais linda, só. 3 filhos. Nosso mais velho vai fazer 21 anos agora, dia 31 de maio. O do meio vai fazer 18 anos. Manu com 15. Hoje eu consigo falar, hoje mudou a história. Mas naquele momento a gente nem casado era. Mas eu lembro claramente, Deus falou no meu coração: a minha palavra traz sabedoria. Salmo 19 diz que os testemunhos do Senhor tornam sábios os inexperientes. Então nem para isso você tem desculpa. Você fala assim: não, mas eu não fiz o curso, eu não sei nada. Mas e a palavra de Deus na sua vida? Ela te torna sábio, mesmo sendo inexperiente. Que tem gente que é experiente e não tem sabedoria nenhuma. O que é melhor? Ser experiente sem sabedoria ou inexperiente com sabedoria? O melhor dos mundos é ser experiente com sabedoria, mas na falta da experiência, ter sabedoria antes de ter experiência. Você está comigo aqui? A palavra de Deus te torna sábio. Fala para o seu irmão aí: a palavra de Deus te torna sábio, querido. Vai te dar sabedoria. Vai te dar sabedoria. Fica tranquilo. Agora não se impressione, diz Provérbios 3:7. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Não fica achando também: nossa, como Deus derramou sabedoria em mim. Glória a mim, louvado seja eu. Não imaginava que ia ser isso. Que foi o que aconteceu com Salomão. Salomão ficou tão cheio de sabedoria, o reino dele ficou tão poderoso. Às vezes eu olho para Uzias, olho para Naamã. Foram as pessoas que estudamos domingo passado, retrasado. Aí eu olho para Salomão e fico pensando: por que o homem chega num ponto, ele começa a estragar tudo? Estava indo tão bem, Salomão, o que ele fez? Ele cometeu 2 erros fatais na vida dele. A ordem de Deus é que o povo de Deus não podia se casar com pessoas de outros povos. Ele foi e casou. E que o rei não tinha que ter, ele não podia tomar para si mulheres. Ele tinha que ter só uma esposa, o rei de Israel. O que ele fez? Arrumou 700 casamentos. Não, ele pisou na jaca com os 2 pés, meteu a cabeça, foi tudo. 700 e mais 300 concubinas. Não satisfeito? Agora, olha como ele ficou cego. Sabe o que a Bíblia diz? Que as suas mulheres corromperam o seu coração, a ponto dele criar altares para os deuses das suas esposas, que não eram do povo de Deus. Para Moloque. Alguns desses deuses, sabe como que era a forma de adoração a eles? Sacrifícios de crianças.
orgias. Olha o estado que um homem que teve sabedoria no alto chegou. Queridos, vou falar uma coisa, não precisa de 700 mulheres não, viu? Eu já vi gente que uma mulher só acabou com tudo, que um homem só, mas sei lá, às vezes tinha toda uma trajetória chamada pelo Senhor, grande, mas precisou só de um homem maluco na vida dela, para destruir tudo. Precisou só de uma mulher, não precisou nem de 700, para arrancar tudo. Um relacionamento errado é capaz de comprometer a sabedoria de Deus na sua vida. E foi o que aconteceu com Salomão, a ponto de criar sacrifícios para Moloque, altares para esses sacrifícios. Se você ler a palavra de Deus, diz assim: para o repulsivo Deus Moloque. Ele fica azedo. Ele escreve um livro, depois você pode ler o livro de Eclesiastes. É o resultado de um homem que se distanciou de Deus. No final, no capítulo 12, ele diz: meu comentário final é: de tudo que se tem ouvido, obedece a Deus e guarde os seus mandamentos, porque todos hão de prestar contas de tudo que tem feito, seja no secreto, seja bem, seja mal. É a conclusão de Salomão. Mas ali você já percebe um homem sem força. Se percebe um homem que parece que ele tem a impressão assim: joguei fora a chance. Ele ainda tem uma reste ali de sabedoria, ele tem uma reste ali de uma luz, ele consegue escrever um livro. Mas um homem que escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções, um homem que teve um reinado tão poderoso, por causa das mulheres que corromperam o seu coração. Então a palavra do Senhor nos ensina: não se impressione com sua sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. O último versículo: não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Um jovem muito precioso aqui entre nós me mandou uma mensagem esses dias, e dizendo: Nando, eu quero te agradecer pela direção que você deu. Na verdade ele não teve assim, ele cometeu um pecado, não foi nada dessa natureza, mas ele teve uma atitude que eu fiz um apontamento, ele percebeu um erro de direção, e ele me mandou uma mensagem tão bonita: obrigado por você ser esse pastor que nos fala a verdade, obrigado por você falar, eu abraço a sua direção, isso não vai se repetir e tal, muito obrigado, agradecendo. Sabe o que aconteceu? Eu respondi a mensagem e falei assim: olha, se eu já tinha um apreço por você, meu amigo, esse apreço agora subiu demais, porque eu sei com quem eu estou lidando. Eu sei que eu estou lidando com um jovem sábio, tem sabedoria, que a sabedoria ela absorve. A sabedoria, você instrui o sábio te ama mais. O zombador é diferente, chama a atenção o zombador, ele ri de você, ele te critica, ele acha que você está contra ele, ele te odeia. Agora o sábio, ele ouve, às vezes até dói um pouquinho, mas ele absorve e ele te ama mais ainda. É isso que acontece com o sábio. Sabe por quê? Ensine o justo, ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Diga comigo: misericórdia. Aí no seu lugar, fecha um pouquinho os teus olhos. Talvez o Senhor escolheu esse dia para mostrar para nós quanto a falta de sabedoria atrapalha a nossa vida, mas o quanto a presença dessa sabedoria é uma bênção, é um presente dele para a nossa vida. Tiago diz que você pode pedir ao Senhor sabedoria, e Ele vai te dar sem medida. Você não paga nada para ter sabedoria, é só pedir ao Senhor com o coração quebrantado. A única coisa que impede as pessoas de terem sabedoria é um coração duro.
Nesta manhã, se você deseja sabedoria, você que está online com a gente aqui também, faça essa oração comigo, diga assim: eu me rendo a Ti, Senhor. Diga: Jesus amado, Tu és a sabedoria de Deus. Diga: encha a minha vida com a Tua presença. Diga: me perdoa quando eu agi sem sabedoria. Diga: me perdoa, Senhor, quando eu não busquei o Teu conselho. Diga: me perdoa, Senhor, quando eu agi de forma impulsiva. Diga nesta manhã, diga: eu recebo a Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Diga: eu recebo a Tua sabedoria. Diga: eu creio que o Senhor tem sabedoria para derramar sobre a minha vida. Diga: a primeira sabedoria que eu quero é a pessoa do Senhor Jesus. Diga: Jesus é a sabedoria de Deus. Diga: eu quero conhecer mais a Jesus. Diga: eu quero me relacionar mais com Jesus. Diga: obedecer mais ao Senhor Jesus. Diga: eu creio que todos os meus caminhos serão aplainados, serão direcionados, serão consertados com a sabedoria que vem do Senhor. Diga: eu quero viver uma vida sábia para a glória do Senhor. Abre um pouquinho os teus olhos, olha para quem está do seu lado, diga assim: o Senhor, Ele tem misericórdia de você. Diga: Ele te ama. Diga: Ele perdoa quando você agiu sem sabedoria. Diga: e nesta manhã, assim como Ele ouviu Salomão, Ele ouve a sua oração. Diga: eu creio que a sua característica será a sabedoria de Jesus. Diga: essa vai ser uma marca na sua vida. Deus vai derramar sabedoria para você conduzir sua casa, para você se relacionar com as pessoas. Diga: as pessoas verão sabedoria no seu falar, nas suas atitudes, no seu agir, a maneira como você escolhe. A sabedoria de Deus estará presente. Diga: essa vai ser a marca da sua vida. Diga: você vai colher muitos frutos poderosos por causa da sabedoria de Deus na sua vida. Diga: o Senhor te protegerá por causa da sua sabedoria. Diga: você nunca deixará a sabedoria fazer com que você se torne uma pessoa orgulhosa. Diga: você sempre dependerá do Senhor. Você estará sempre disposto a obedecer a Deus. E essa sabedoria, diga olhando bem para a pessoa, diga: essa sabedoria permanecerá sobre você para a glória do Senhor. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu creio que a sabedoria de Deus está sobre nós. Eu me rendo a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti nesta manhã para receber sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Vamos declarar? Em nome de Jesus, declare ao Senhor. Você pode declarar isso? Rendido ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Olha aí, proximidade de Deus. Essa é a nossa oração. Declare isso: eu sou teu, eu sou teu e tu és Onde o inimigo destruiu sua vida, onde ele trouxe humilhação e vergonha, Deus vai te honrar por causa da sabedoria. Onde ele quis marcar sua identidade, o Espírito Santo vai honrar você. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantar.
vozes. Vamos declarar. Minha vida a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Com todo o seu coração. Faz em mim o teu querer. Aplaude ao Senhor que te dá sabedoria. A fonte da sabedoria, a fonte da sabedoria é o Senhor, é a sua palavra, a fonte de toda a sabedoria. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Pais e mães sábios, filhos sábios, jovens sábios, crianças sábios, senhores e senhoras sábios, todos andando em sabedoria, para a glória de Deus. Aleluia.